começar de novo. União fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, Efésios. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que se lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subestinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que devota as crianças? Reparas o companheiro que se dispõe a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens. Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honras a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução, a escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Querido Deus, nosso Pai misericordioso e bom, aqui estamos novamente, Senhor, para buscar no Seu Evangelho o conhecimento, a paz interior, a harmonia, fraternidade, que possamos, Senhor, aprender cada dia mais para cumprir com as Tuas leis, para podermos ter mais amor nos nossos corações e poder repartir com o nosso irmão. Que o Senhor nos abençoe nesse momento e nos envolva na sua paz, aqui, em sorriso e no mundo. Estenda a sua mão divina e nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos, aos nossos corações aí que estão acompanhando também pela página do Centro Espírita Caminho da Luz, os nossos votos de muito carinho, muita paz.
A gente está vendo o capítulo 45 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. O que é que a gente viu na semana passada? A reunião de trabalho, que consta de uma explanação do Evangelho, seguida de uma reunião prática, né, de uma reunião mediúnica, ela ainda está para acontecer, e os amigos espirituais que ali estão, o André Luiz, o Vicente e o Aniceto, que é o instrutor deles, estão ali entretecendo considerações variadas. Quando eles percebem a presença de um senhor, não é? De postura, cujo nome na obra é Doutor Fidelis. Então esse capítulo ele é mais ou menos em cima da personalidade, ou do que representa a personalidade do Doutor Fidelis, porque, obviamente, muitos de nós podemos ter alguns traços, né? Algumas características em alguns momentos desse senhor, ou encontrarmos também no trabalho, né, do nosso cotidiano, às vezes com irmãos ou irmãs que apresentem essa natureza. Ele é bastante contestador, acompanha já há muitos anos, e ele se apresenta como alguém de cultura. E isso às vezes é comum, não é? Às vezes a gente está nos nossos centros espíritas aí, nos centros esparramados por todos os rincões, e às vezes são grupos muito pequenos, e às vezes chegam pessoas dizendo que estudam há muito tempo, que frequentam o espiritismo há muitos anos, enfim. E esse tipo de personalidade, às vezes, traz uma certa impressão, não é? Principalmente em grupos menores, menos experientes, de menos cultura espírita, e acaba até gerando uma certa dificuldade, digamos assim, nesses agrupamentos espíritas. E esse irmão está conversando então com o Bentes, que é o responsável, digamos assim, orientador doutrinário daquele trabalho. É ele quem vai fazer a pequena prédica, né, a pequena exposição, e depois é ele que é o encarregado de dirigir o trabalho, em que a dona Isabel é a médium, não é? E para fazer os atendimentos ali que eles estão reunidos. Então eles estão conversando, esse senhor está questionando o Bentes em alguns aspectos, que é um homem aparentemente mais simples do ponto de vista da instrução, mas que na sua fala, pelo menos no texto grafado de André Luiz, revela uma grande sabedoria, não é? É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de que nós não devemos temer quando somos sinceros, e estamos, obviamente, nos instruindo da maneira que a gente consegue das orientações espíritas, porque lá há uma mensagem em que ele afirma que homens simples e ignorantes, suas línguas se soltarão e falarão como nenhum homem sábio na terra fala. Não é isso? Isso é um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que a gente percebe naquele embate é, de fato, o Bentes, mesmo não tendo lá os títulos honoríficos, né, do Doutor Fidelis, ele argumenta de maneira bem satisfatória, bem lógica, né, os postulados a que ele está defendendo. Mas antes de nós darmos sequência, a gente vai ver um pouquinho, eu separei aqui, a gente até iniciou a leitura, mas nós vamos iniciar novamente hoje, porque ele foi só bem o comecinho mesmo desse pequeno trecho que nós extraímos do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, lá na introdução, já está falando mais ou menos daqueles que se colocarão como contrários, daqueles que vão buscar
encontrar fraudes dentro da seara mediúnica, principalmente, não é? Então, Allan Kardec, já antevendo tudo isso, ele coloca esse trechinho aí que eu gostaria que alguém fosse ler para nós, é ali no que respondem a essa evidência. Vamos começar ali, tá? Com relação à reação do... Que respondem. Que respondem a essa evidência os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas, por que singular coincidência esses mistificadores se achariam acordes de um extremo ao outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque, se os médiuns não são instrumentos passivos, indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Então a gente já vê aí no início a argumentação poderosa de Allan Kardec, não é? Para que a gente saiba, às vezes, como argumentar diante de pessoas que muitas vezes podem nos questionar, duvidar da mediunidade, quando é lícito que possamos duvidar de médiuns, das criaturas, mas não da mediunidade enquanto instituição. Não é? São coisas distintas. O fato de nós termos, às vezes, falsos médiums, não significa, não é, que a mediunidade seja uma farsa. Então, são situações muito distintas que Allan Kardec começa a pontuar de maneira muito clara. Você vê que interessante que ele diz assim, bom, mas vamos imaginar então que estão só enganando sem muito outro interesse, que não sejam charlatães para ganhar dinheiro, enfim, né? Ele fala, mas que curioso, como é que pode combinar? Na época ele estava organizando a doutrina espírita e recebia correspondência praticamente todos os continentes do mundo. E elas eram muito coincidentes, as mensagens, a forma de abordar, não é? Então ele diz, olha, como é que pode combinar tudo dessa forma? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mails, enfim, não tinha forma de você rapidamente contactar com o outro, combinar com o outro, não dava, né? Então ele chama atenção para esse ponto, para que a gente tenha argumentos, quando as pessoas às vezes puderem levantar suspeitas, o que é perfeitamente cabível, qualquer tipo de suspeita, a gente não precisa temer suspeita alguma, só saber colocar, não é, adequadamente essas situações, certo? E aí? Dizem então que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a deterem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências
e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhes seguem, os que não seguem, o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram. Uma coisa constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis, que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. O que você acha aí? O que vocês acham dessa argumentação de Kardec? Ele menciona ali que já tinham milhões de adeptos, de pessoas muito sérias, que estavam estudando. Ele ainda faz a pergunta: será que todo mundo aqui é destituído de bom senso, de razão? Quer dizer, só é inteligente as pessoas que estão contraditando, que estão dizendo que o fenômeno é isso ou é aquilo, sem levar em conta, quer dizer, sem respeitar as pessoas que estão ali dedicando-se ao estudo? Então, eu vejo uma diferença assim, Marco. As pessoas que estão fora, é muito fácil julgar. O interessante seria se aprofundar ao estudo para ter uma noção do que é aquilo. Comparar comunicações com racionalidade, não só com a emoção. De repente vem um parente, um amigo, não. Com racionalidade. E prestar atenção, como diz o texto, na universalidade das respostas ou dos temas estudados. Não é uma coisa aleatória, são coisas que batem uma com a outra. Muda um pouco o vocábulo, mas no fundo a palestra em si ou o tema é o mesmo. O conhecimento espírita, ele foi tão instigante para as mentes, né, da Europa na época, que ele atraiu para o seu início muitas personalidades famosas daquela época, que enfrentaram muitos problemas. Hoje é mais simples, é mais fácil nós nos assumirmos espíritas. Há pessoas de um certo reconhecimento nacional, né, naquilo que fazem, que com tranquilidade se assumem espíritas na atualidade. Mas imaginemos lá no século XIX, era uma coisa complicada. E grandes personalidades, ao estudarem o espiritismo, e o curioso é que a maioria deles começou a estudar justamente para encontrar as fraudes. Justamente premido, não é, por aquela situação de que aquilo ali era algo que precisava ser desmistificado. E foram sendo envolvidos pela argumentação dos fatos, nos quais a doutrina espírita se baseia. Né? Tanto é que nas obras consideradas clássicas da doutrina espírita, você tem pessoas que, à época, eram muito conhecidas pelo seu trabalho. Você tem lá na Rússia, com todas as dificuldades da Rússia, dos czares naquela época, um Aksakov, escrevendo, estudando, depois de vários anos estudando, para encontrar a possibilidade de fraudes, e obviamente tendo em tese as questões do Richer, que a gente viu na semana passada, que tinha iniciado a metapsíquica também para investigar e condenar, digamos assim, o espiritismo, né? Estudando e dando uma outra interpretação para os fenômenos. O Aksakov faz aquela obra magistral do animismo e espiritismo, ou mediunismo, né? Em que ele mostra ali as diferenças de um pesquisador sério que estudou de maneira científica. Outras personalidades, como César Lombroso, que se curvou também ao espiritismo ao estudá-lo.
o chefe do Observatório Astronômico da França. Era uma autoridade, o Camille Flammarion, foi estudar o Espiritismo, né? Era um cientista, estudava o espaço, o cosmo, e, no entanto, tornou-se espírita. E mais para frente um pouquinho, William Crookes, que era um dos maiores cientistas da época, vai estudar também para achar as fraudes e torna-se um adepto, digamos assim, né, com todo o problema que aquilo gerou para todos eles, de preconceito, obviamente, de aqueles risinhos de canto da boca, né, como quem diz, nossa, ele está com problemas, né, porque ele se dizia espírita. Hoje já é mais fácil, mesmo que ainda exista muita ignorância no trato, mas hoje essa ignorância já não é tão valorizada assim, porque é até meio fora de moda alguém falar de algo que não conhece. Então, para que fale alguma coisa da doutrina espírita, precisa estudar minimamente, porque hoje o movimento espírita já é mais qualificado, é formado com pessoas mais esclarecidas, não é? Que muitas vezes conseguem dar respostas. Naquela época, você imagina, era o Allan Kardec defendendo tudo e todos, né? Ele era o advogado sozinho de toda essa doutrina, para você ver o trabalho gigantesco, né, que ele teve. Então, isso aí é um trecho lá da introdução, e agora a gente vai ver uma questão de O Livro dos Espíritos, que também é bem peculiar, né? Mais ou menos assim, porque esse pessoal que gosta de duvidar, ou que quer ser convencido, às vezes faz com que outras pessoas tenham perguntas parecidas com essas aí que nós vamos ler agora. Questão 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 8, da Lei do Progresso. O que vocês acharam aí dessa resposta? Vale a pena a gente continuar querendo que as coisas sejam impostas como se fossem milagres para a humanidade? Essa questão dos milagres é tão curioso. Olha a resposta. Deus distribui milagres todos os dias. Todos os dias. Só que a gente, envolvido que estamos com questões menores, nós não percebemos. Não lembramos de agradecer uma série de situações que a vida nos oferece e que alguns querem atribuir ao acaso, como se toda essa condição de vida que recebemos, todo esse planeta, né, com as condições de desenvolver uma humanidade, pudesse ser obra do acaso. O acaso lá, de repente, passou a ser inteligente na explicação de alguns materialistas, não é? Então a gente percebe aí toda a perfeição das leis da natureza, todo o encadeamento. Tudo isso é milagre diário aos nossos olhos. E poucos de nós temos sensibilidade de
agradecer tudo aquilo que a gente tem de possibilidades. Não é? A máquina do corpo humano, que é a máquina mais perfeita que esse planeta conhece. O homem não é capaz de fazer uma máquina como o corpo humano, que funciona de uma maneira tão extraordinária. E alguém acredita que isso possa ter sido um projeto do acaso. Simplesmente, o acaso fez com que essa maravilha toda, capaz de criar toda a complexidade de uma estrutura cerebral, viesse do acaso, né? Como algumas criaturas acreditam. Então, quando você passa a acreditar que há uma inteligência acima disso tudo, que organizou e planificou isso tudo, é óbvio que você começa a enxergar milagre em várias situações, em vários aspectos. E ainda por cima, de vez em quando, a coisa torna-se mais evidente. Quantos fenômenos já aconteceram na história da humanidade que estão registrados aí na nossa história? Muitos dão de ombros para esses fenômenos, né? Aparições, situações, entre aspas, paranormais, transcendentais, não é? Em que as pessoas fingem que não é com elas. Os prodígios registrados nos evangelhos, feitos por Jesus. As pessoas, os crentes, preferem entender como milagres. Não é isso? Quer dizer, algo inexplicável. O espírita é convidado a enxergar de forma diferente, que Jesus nunca fez milagre algum. Ele simplesmente sabe como agir sobre as leis. Não é? E isso, naquele momento, agindo entre pessoas que não conheciam, é claro que aquilo causava um frisson todo. Mas era um fato extraordinário. Tantas pessoas deram outras explicações para outros motivos, enfim. Essa situação toda. E é isso que o Kardec comenta aqui que o Espírito responde aqui para Allan Kardec. Olha, não adianta. Mesmo que se materializar Espírito para tudo quanto é lado aí, as pessoas, a maioria vai encontrar outras explicações. Então é preciso que essa maturidade venha normalmente, quer dizer, a maturidade do senso moral, que nem todos nós a possuímos, e aqueles que a possuímos em graus diferentes, porque cada um de nós é uma história única, está transitando uma estrada individual, com as conquistas e com as dificuldades de cada um, né? E aí, gente, o que vocês estão achando do começo da resposta do Bentes?
Então vocês percebem que o Bentes começou a falar, mesmo com toda a aparente simplicidade dele, a falta de possibilidade lá de recursos, né? Ele começa a lembrar ao Fidelis que assim, a gente não tem como olhar o crivo da doutrina espírita como se fosse uma questão do mundo material. É preciso olhá-lo de outra forma, né? Um outro contexto. A ciência da doutrina espírita é a ciência espiritual, ela não é a ciência material. Então é preciso que você analise essas questões de forma diferente, não é? Nós estávamos aqui, né? Paramos ali no menor esforço, né? Exatamente. Quem é que continua? Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi procedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem, os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia Sagrada, livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. Então ele começa a mostrar para ele o seguinte: olha, você tem que ir devagar, porque primeiro você tem que fazer uma base. Então, o amigo lá já queria ter percebido situações que o Bentes, com muito jeito, está dizendo para ele o seguinte: você ainda não preparou uma questão anterior para que você perceba. Aí ele cita o parâmetro, né? Antes de Jesus, teve quantos que foi enviado antes para ir preparando até que ele pudesse vir, né? A mensagem, é preciso preparar o receptáculo, quer dizer, ele ainda, como receptáculo, entre aspas, não tinha ainda a maturidade do senso moral. Por isso que ele estava enxergando tudo aquilo, ele conseguia ver a beleza filosófica daquilo, mas ele não se dava por convencido do fenômeno, né, mediúnico. Como se você precisasse do fenômeno mediúnico para, digamos assim, ter certeza daquilo que traz. A própria filosofia, equacionando as questões e os enigmas da vida, já é mais do que suficiente para nos conquistar, não é? Mas, obviamente, há aqueles que são como se fosse o São Tomé lá, dos primeiros, né, colaboradores de Jesus. E ele, então, nesse aspecto é que estava emperrado. Ele achava que os médiuns, e estava generalizando, que eles eram mistificadores, que eles não eram confiáveis. É isso? Então, ele continua aí a sua argumentação de defesa, né? O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Só um minutinho, Larissa. Veja bem, por que ele está fazendo essas perguntas? Porque como aquele irmão queria algo mais rápido, né? Quer dizer, que ele fosse convencido, porque aquilo precisava convencer o mundo inteiro, porque aquilo era bom,
olha só o argumento do Bentes. Ele fala, olha, tudo bem, imaginemos então que viessem seres de mundos mais avançados e simplesmente porque gostam de nós, nos levassem a viver a realidade deles. E ele dá pergunta, nós estaríamos preparados para essa mudança? A humanidade de uma forma geral, não é? Porque pelo raciocínio do Fidelis, era assim, aquilo precisava então ser mostrado de uma forma tal para que o mundo inteiro se convencesse e, obviamente, com isso se beneficiasse. Mas como tudo não funciona da forma como a gente pensa, porque o plano de Deus ele é diferente, nós estamos dentro de uma grande heterogeneidade, né, onde aqueles mais esclarecidos vão ajudando os que vêm um pouquinho atrás, isso em todas as variadas áreas da vida. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de informação numa área, mas precisa de um pouquinho mais de informação numa outra área, e aí a outra pessoa que vai nos ajudar, e assim sucessivamente, fazendo com que nós todos tenhamos esse entrelaçamento da solidariedade. Não é? Então, o argumento do Bentes é no sentido de que o Fidelis perceba que, por mais que ele tenha lá o seu ponto de vista, que difere daquilo que ele consegue entender na doutrina espírita. Não é isso? Continuemos. Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenares dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação com a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. E aí, o que vocês acham? Como é que está esse argumento dele? Está indo mais ou menos dessa maneira que estamos falando? Vocês percebem outras coisas? O que ele está dizendo aí para o Fidelis? Ninguém arrisca? Agora vamos ver então o que o Fidelis fala para ele, depois de toda essa fala, né? Bem baseada. Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas medidas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo, na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? E aí? Veja só o ponto de vista dele. Ele estava cometendo alguns desatinos, digamos assim, no sentido de generalizações. Né? Ele coloca ali, ó, o que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Então, assim,
O fato de ter fraudes não significa que todo o processo é fraudado. Então é preciso que você tenha bom senso, né? Aqueles pesquisadores da época, segundo ele está colocando, identificou algumas fraudes, principalmente nesses locais fora do Brasil, onde o fenômeno mediúnico era cobrado, né? O Brasil foi o único lugar do mundo onde isso teve um encaminhamento completamente diferente. Desde a origem do Espiritismo aqui. Justamente para, digamos assim, casar com aquela coisa, com aquela revelação feita pelo Espírito Humberto de Campos, de que para o Brasil foi transplantada a árvore do Evangelho. Quer dizer, o Brasil ganhou uma missão, um encargo muito sério, que a gente ainda está apanhando para desenvolvê-lo, não estamos dando conta ainda do peso desse encargo, né? Que é ser essa árvore do Evangelho de maneira bem frondosa, para que o mundo inteiro possa se alimentar. Essa é a planificação do governador espiritual. Por isso que para o Brasil o Espiritismo veio de uma maneira completamente diferente da maneira como ele estava desenvolvendo-se na Europa e nos Estados Unidos, com esse viés de mais religiosidade, não é isso? Com outras características. E só que ele está fazendo essa afirmação de uma maneira até leviana, no caso, o doutor Fidelis. Por quê? Aquilo que eu disse anteriormente, gente, às vezes, pessoas chegam em grupos e, dependendo da localidade em que o centro espírita está, às vezes ele é composto por irmãos menos experientes, que podem se intimidar diante de algumas pessoas assim, que são mais, de mais palavrório, não é? Que mostram uma certa cultura, e aquilo intimida. Intimida porque nós temos as nossas questões egóicas, e às vezes a gente tem dentro dessas questões egóicas os componentes de se sentir inferior, por exemplo, não é isso? E aí quando esses seres assim identificam, eles obviamente se querem se impor, mas não é o que está acontecendo ali, porque o Bentes mostra muita sabedoria na sua contra-argumentação com ele. Quer dizer, é uma aula para nós, se formos visitados em algum momento nas casas espíritas por irmãos ou irmãs assim, que cheguem com essa volúpia toda, né? Falando uma série de coisas das quais a gente pode não dominar, mas desde que a gente esteja sinceramente entendendo o eixo central da doutrina espírita, nós vamos ter argumentos suficientes para estar conversando, né? Sem nos deixar levarmos aí por eles. Então a gente vai agora ali, ó, ele está falando que é mistificador, vamos ver o significado disso, né? Adjetivo que mistifica, que faz alguém acreditar em algo que é falso, explorando sua fé ou credo, ilusório. Substantivo masculino, indivíduo que cria mistificações, que engana, ludibria, enganador, ludibriador. E aí, basta você ter uma pequena passagem de olhos por entre a história do Espiritismo e dos seus vanguardeiros para percebermos como não encaixa com nada disso aqui, porque ele é todo construído em cima de sacrifícios pessoais, individuais das pessoas, né? Sem nenhum tipo de vantagem própria. Então vai caindo por terra essa coisa aí de que é feita por mistificadores. Com qual objetivo? Para levar vantagem para quem? Não é?
Então aí você vai percebendo isso tudo, certo? E aí, baseado nisso, nós vamos ver uma página ou um pequeno trecho de uma página escrita pelo Espírito Camilo, pelo médium José Raul Teixeira, no livro Cintilação das Estrelas. E essa página chama Atormentados. Então, assim, para que a gente perceba o quanto o nosso irmão, a personalidade do Dr. Fidelis, retratada na obra, estava naquele momento carregado disso. E o quanto a gente tem que se estudar e se cuidar, para que também, em algum momento, a gente não possa demonstrar isso, não é? Então, vamos ver o que o Camilo fala aí, desse adjetivo aí, atormentados. Vemo-los entre os desassossegados da sensibilidade constantemente insatisfeito com tudo o que se lhes defronte. Desesperam-se por quaisquer ninharias, estadeando desastres que existem apenas enquanto vitalizados por suas mentes superexcitadas. Exprimem impressões que envenenam a maledicência e formidável nutrição extraída do tonel das leviandades que se acostumaram a cultivar. São desequilibrados e não o sabem, possivelmente conseguem identificar defeitos e danos ninguém é capaz de realizar, ou construir algo melhor do que eles mesmos o fariam. Acham sempre razões para não darem razão a ninguém. Paralisaram no fosso do despeito em erupção constante. Desejariam ter paz, almejam reconforto íntimo e o não conseguem em virtude da própria negligência ou da indisciplina espiritual alimentada ao longo da vida. Diante do companheiro atormentado, tolerância abundante, demonstrando o quanto de equilíbrio já nos enriquece, auxiliando como pudermos e o quanto nos permitam as forças do Espírito. E aí, é parecido com o nosso Dr. Fidelis lá, o que foi descrito por Camilo? E o que ele coloca no final ali, ó? Diante do companheiro atormentado. Tolerância abundante. Por quê? Porque essa é a proposta de Jesus. E nós, dentro do movimento espírita, às vezes nos esquecemos, né? De que a gente está aqui como um aprendiz disso. E às vezes temos atitudes infelizes diante de situações que nos contrariam. Tolerância. Demonstrando o quanto de equilíbrio já nos enriquece. Não é mais ou menos assim que o Bentes está tratando ele? Que a gente viu descrito até agora? O Bentes que está conversando com ele lá? Em algum momento vocês viram o Bentes ser ríspido? Ser mal educado? Ser grosseiro? Mesmo com ele tendo feito colocações assim até certo ponto ofensivas aos espíritas e à crença espírita? O que vocês têm a dizer de como o Bentes tem falado com ele? Está mais ou menos dentro daquela linha ali que o Camilo está colocando? Ou não? Tá, Marco, está dentro da linha, sim. Acima de tudo, quem entende, quem já estuda a doutrina espírita há bastante tempo, quem já conseguiu captar e digerir um pouco essa mensagem, compreendê-la, pelo menos no seu fundo, vai ter essa paciência, mesmo que a pessoa crie um mundo de argumentos, você vai ter que ter essa tolerância, essa paciência de não entrar em conflito
com ela, porque você sabe que ela não tem o conhecimento que você já tem. Então, aí, o único meio é você tratá-lo com delicadeza, principalmente, para não chegar a ofendê-lo, né? Tratar com mais carinho e entender que ele ainda não está no nível que você se encontra, que você já tem esse conhecimento. E agora, então, nós vimos um pouco do Camilo e vamos ver um pouquinho de Emmanuel. No livro Pão Nosso, no capítulo 61, no título, né? Vós que dizeis, quer dizer. E aí? Como é que a gente tem dito as coisas? Vós que dizeis, nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre, na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos, nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada por meio de revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade. Aí bastante do que a gente está vendo, não é isso? Emmanuel vai trazendo. Quantos estão dispostos a examinar o mestre, ou seja, ou o seu ensinamento, que a doutrina espírita vem reforçar e ampliar o que Jesus trouxera, então está sempre disposto a examinar isso, mas de uma forma puramente intelectual, acadêmica. E aí vai faltar coisas, né? Não é possível você analisar esse material somente dessa forma, com esse aspecto. Então, ele ainda usa como um exemplo. Esses amigos não tiveram contato com a alma do Evangelho. Então, eles estão muito distanciados ainda. É aquilo que falamos antes. É a falta ainda do senso moral, da maturidade do senso moral. Que normalmente, quando você já vem atraído para a doutrina espírita, é algo que você já apresenta um pouquinho mais do que a grande maioria das pessoas. Por isso que esse assunto faz tão sentido para você, né? É por conta disso. Então, quando a gente ainda não tem isso, é mais complicado, é mais difícil. E a gente precisa entender que muitas pessoas ainda não têm isso, não desenvolveram isso. Podem ter desenvolvido muitas outras coisas, não significa que apenas isso é que precisa ser desenvolvido, né, na vida. Mas isso eles ainda não desenvolveram. Por isso que para eles não faz sentido. E não estava fazendo sentido para o nosso amigo ali. E aí ele vai, vão continuar enganados pela vaidade, que é o caso do nosso amigo lá, que está sendo tratado, né? Pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Isso aí, o benfeitor vai chamar a atenção o seguinte, mas e na intimidade nossa? Que queremos ser esses aprendizes sinceros, aí é que está, a gente está nesse desenvolvimento, não sabemos se a gente já consegue entrar nesse rol de aprendizes sinceros, mas ele faz a indagação, olha, essa pergunta de Jesus para nós, vós que dizeis, quer dizer, e nós, o que a gente diz disso tudo? Como é que isso está reverberando? Então isso é uma resposta que obviamente pertence a cada um, não é? Mas que o amigo espiritual aí chama a atenção de como é que a gente vai lidando com essas questões, com as coisas que a gente ainda não compreende direito, qual é o nível de humildade verdadeira que a gente tem ou não, né? Por aí afora. Às vezes a gente pode querer dar uma de sem perceber, conversando com outras pessoas que a gente imagine estar
numa condição de menos esclarecimento que nós, às vezes a gente pode escorregar e dar uma de Dr. Fidelis em alguma questão, e isso não é agradável, né? E é importante que não aconteça. E aí ele vai responder então, quando o Fidelis fala para ele lá, mas então é um mistificador continental, quer dizer, esparramado para todo lado, foi isso que fez com que nascesse o Espiritismo, né? E aí ele vai responder. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Você vê que interessante, que senso de oportunidade o Bentes tem, né? Ele não se sentiu intimidado ali, que de repente o outro podia estar se intimidado diante daquele homem lá metido a ser sabichão e fazendo aquelas acusações todas. Ele falou, olha, ele teve a coragem importante, sem ser presunçoso, falou, você está laborando em erro grave. Se imagina que toda a doutrina espírita dependesse simplesmente das criaturas falíveis, que são os médiuns e que são os seres humanos. O fato deles serem instrumentos não significa que dependa deles. Por isso que existem uma quantidade absurda, né, de médiuns, justamente para que você consiga perceber quais são os melhores instrumentos, que é o que Kardec fez, obviamente, na época que estava nascendo a doutrina espírita, né? Cada um vai responder. Então ali ele deixa claro, a questão é individual. Se tem alguém que está fazendo indevido, vai responder. E essa pessoa não pode falar pela doutrina espírita, não é? Então, se de repente alguém foi pego lá fazendo algum tipo de fraude, se é que foi, a responsabilidade é dele, não é da doutrina espírita, não é isso? Assim como em qualquer outra circunstância, se você encontra alguém desonesto em qualquer tipo de atividade, não é por isso que aquela atividade não presta ou não serve. Aquela pessoa, infelizmente, vai ter que responder pelos seus equívocos lá, diante disso tudo, não é? Então essa que é a nossa reflexão de hoje, e a gente dá sequência aí na semana que vem, assim, entendendo, né, que a nossa postura deve ser sempre de alguém que consiga traduzir o que a gente estuda na doutrina espírita em atitudes simples e objetivas, e confiar que nos momentos em que a gente precisa estar abordando, mesmo que a gente não tenha as facilidades da palavra ou a eloquência da palavra, certamente nós vamos encontrar maneiras, né, de nos posicionarmos com simplicidade, com humildade, mas com firmeza diante da presunção humana, que acha que o saber humano por si só é superior a tudo e todos, não é? Então vamos aí fazendo as nossas reflexões finais, a nossa prece, com muita gratidão a Deus por permitir aqui estarmos mais uma semana, termos podido dar mais esse passo em nossas reflexões sobre essa obra tão profunda que nos foi legada pelo benfeitor André Luiz. Pedir, Senhor, que a tua misericórdia suavemente passeie pela face cansada do nosso querido planeta. Muitos irmãos aturdidos pela ausência do componente de fé, do componente da confiança,
derrapa-se em situações angustiosas. Muitos temem o lado mais sombrio das coisas, as ameaças. Ajude-nos a enxergar de uma outra forma os momentos desafiadores que estamos vivendo. Confiarmos de que mesmo nos pântanos mais pútridos florescem lírios de beleza invulgar. Ajude-nos a perceber que logo mais sairemos mais fortalecidos, mais sábios, mas acima de tudo inspire-nos para aproveitarmos cada segundo, cada questão que nos cerca, para refletirmos na sua grandeza, o de quanto nós precisamos humildar-nos, humildar esse nosso orgulho ainda tão presunçoso diante das questões que a gente ainda não consegue responder. Abrace-nos na sua infinita ternura, hoje e em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor.